Olá, meus amigos, espero que todos estejam bem. Meu nome é Diego, para quem não me conhece. Vim aqui hoje para fazermos uma reflexão, pela nossa Fraternidade Espírita Candeia de Maria. E só lembrando, antes da gente dar início, ao pessoal que esteja fazendo tratamento espiritual, lembrar, de se aconchegar em algum cantinho da casa, sem distrações, sem perturbações. Lembrar da água para colocar para fazer essa fluidificação, para fazer o tratamento, e procurar prestar atenção, procurar acalmar o coração, limpar o pensamento para poder realmente estar aproveitando, estar em contato com os espíritos superiores e que vocês tenham bastante proveito nesse tratamento e, enfim, encontrem a paz aí que mereçam. Então hoje eu trouxe uma reflexão a respeito da passagem aqui do Evangelho. O título, aliás, é o capítulo 14, é o item 9, que é o título aqui, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma parte que vem a explicação dos Espíritos depois de uma passagem ali do Evangelho, que é quem é a minha mãe e quem são meus irmãos. Então, acabei pegando essa parte aqui, e que fala um pouquinho sobre a questão da ingratidão, sobre a questão da missão dos pais, com relação à criação dos filhos, e um pouco do contexto, e a visão espírita a respeito disso. Então, vamos lá. Aqui, uma das partes, que fala sobre essa passagem é: o contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível, sob a qual sucumbe às vezes, se a sua vontade não é bastante forte. Então, enfim, nesse mundo que estamos, onde é um mundo de provas e expiações, existem muitos espíritos imperfeitos em diferentes categorias e nas mais diversas famílias que existem nesse mundo, vão ter bons espíritos e às vezes vão ter espíritos um pouquinho mais atrasados que às vezes, muitas vezes, vêm até mesmo para aprender com esses espíritos, às vezes com uma família homogênea, uma família de bem. Às vezes vai ter entre aspas, ovelha negra. Então, às vezes, vem espíritos realmente que parecem que não fazem até parte daquela família, enfim, às vezes tem a mesma criação dos pais, às vezes, enfim, tem tantas oportunidades e mesmo assim acaba sucumbindo, Então, às vezes são oportunidades que os espíritos têm para poder progredir, para poder evoluir e aprender com os espíritos. É como se tivessem irmãos mais velhos, mais experientes, podendo ensinar. Então, para os irmãos mais velhos, nessas famílias, às vezes vai ser realmente uma prova suportar, às vezes um espírito mais inferior, que comete mais erros, que, enfim, que acaba sendo mais egoísta, mais orgulhoso, teimoso, enfim, que às vezes não vai por bem, Então, acaba sendo uma prova, de auxílio, e para o espírito que está mais atrasado, às vezes é uma grande oportunidade para poder fazer uma grande evolução. E essa questão do contato incessante dos seres que odiou, muitas famílias às vezes realmente vêm para se reconciliar. Graças a Deus temos o véu do esquecimento, que faz com que a gente possa, às vezes, até mesmo amar uma pessoa que, em outra encarnação, a gente tivemos grandes desavenças. Às vezes um matou o outro, às vezes um traiu o outro, roubou, enfim, Se pegar a história da humanidade, só tem desgraça, na antiguidade, até os dias de hoje, Então, se a gente lembrasse do passado, a gente dificilmente conseguiria evoluir. Então, com esse véu do esquecimento que a gente faz com que a gente, quando vê o filho, quando abraça, tenha um amor profundo. Em alguns casos, tem algum bloqueio, às vezes em alguns casos, algumas famílias às vezes tem rusgas, tem aversões, e aí nessas situações, quando não se acha explicação dessa vida, é provável que venha de outra, de outras às vezes. Então, nessas situações,
que às vezes vão ser mais difíceis, mas mesmo assim são oportunidades de crescimento, né? Deixa eu tinha anotado aqui uma. Ah, eu botei assim, né? Depois dessa leitura, até quem quiser depois ler, né, essa parte com calma, é bom até que leia desde a parte do item 5, que aí vai ficar mais, né, o contexto melhor. Mas os nossos filhos, a gente tem que entender que não são nossos, né? São almas, são espíritos do universo, de Deus, né? Cada um é independente, mas são espíritos que vêm sob a nossa tutela para progredir, né? E a nossa grande missão é de realmente dar todas as condições, propiciar isso para que, fazendo o nosso papel de pai e mãe, né? De dar o máximo, né? De fazer tudo o que tem ao alcance, para esses filhos realmente terem condições. Se mesmo assim esses filhos, ao longo da encarnação, né, cometem erros, às vezes, enfim, se perdem, os pais não, né, se têm a consciência limpa, realmente não devem ter a grande preocupação, né, que cometeu algo de errado, porque realmente se deu o máximo de si. Então, lógico que isso precisa ser feito, né? Mas que existe o livre-arbítrio, né? Então, cada espírito tem essas poder de decisões e que às vezes, né, numa família foi dado um máximo de amor, um máximo de oportunidades e realmente, mesmo, né, em algumas situações, né, a gente vê às vezes que se cometem erros, se cometem crimes, etc, né? Então, isso vem do livre-arbítrio, né, de cada espírito. Por isso que ainda, né, a gente está num mundo de provas e expiações, onde ainda existe mais mal do que bem, né? Então a gente está numa transição para um mundo de regeneração, onde a gente vai ter um equilíbrio e aí começar a ter mais o bem, né? Que reine o bem. Então qual que é a ideia? A ideia é que cada um possa se transformar. Cada um busque a sua evolução, não olhando para o lado, né? Olhando para si, sempre, né? Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem, né? Essa é a ideia, essa é a busca constante, né? A nossa reforma íntima que a gente tanto fala aqui na casa espírita, né? No espiritismo, essa reforma que a gente precisa fazer. Não é só evoluir de forma intelectual, né? Estudando livros, conhecimento, mas também a evolução moral, né? A parte né? da emoção, do coração, de perdoar, de se lapidar, de diminuir os seus vícios, aumentar as suas virtudes. Então essa é a nossa busca constante, né? Então a gente vê aqui no Espiritismo, ele deixa bem claro, né, quais são as causas do mal da humanidade, né? E basicamente tudo vem de duas causas, que é o orgulho e o egoísmo. Então a gente precisa, né, no papel de pais e mães, combater não só na gente, né, o orgulho e o egoísmo, né, realmente nessa constante evolução, mas também nos filhos, né, nessa criação, não deixar esses germes, né, do egoísmo e do orgulho se desenvolverem. Então tentar, enfim, se policiar ao máximo de buscar essa correção, né, nos filhos para que isso não se desenvolva, né, porque às vezes vai desenvolver se a gente negligenciar, se a gente, enfim, não parar e realmente dar uma educação de qualidade, se a gente, enfim, viver a correria do dia a dia, largar os filhos com a televisão, celular, né? Então, não, fazendo dessa forma, realmente a gente vai estar, vamos dizer, lavando as mãos e não vamos estar fazendo o nosso papel. Vamos estar perdendo uma grande oportunidade de evolução, né? Então, aí é que fala, né? A gente precisa nos empenhar em combater essas más tendências, né? Não só nossas, né? Mas dos filhos. E caso a gente deixe
esses germes, né, do orgulho e do egoísmo se desenvolverem nos filhos, a gente também não vai poder se espantar da ingratidão no futuro, né, que é o tema central, né, desse item aqui. Então a ingratidão vem, né, vai vir justamente disso, né, às vezes não vou, né, botar a culpa toda nos pais, né, mas uma boa parte também, né, dos pais. Então se desenvolveu, né, o orgulho, o egoísmo, e aí vai vir a ingratidão no futuro. Né? Às vezes o pai se esforçou em alguns momentos, mas deixou a falta, né? Faltou em muitos outros, e aí acaba, né? O futuro vai acabar revelando isso, né? Mas enfim, vamos seguindo aqui. Todas as dificuldades que a gente encontra na nossa vida, em muitos momentos a gente vê como sofrimento e, enfim, a gente fica se queixando, fica lamentando. Mas uma das coisas que a gente aprende aqui, né, pelos ensinamentos de Jesus, né, do nosso amado Mestre, é a questão de não se queixar das provações, das nossas dificuldades. E a gente vê como oportunidades para vencer, né? Tudo que a gente vence, que a gente se empenha, que a gente bota energia, né, e consegue vencer, são grandes méritos que a gente tem. Qual seria o mérito, né, da gente evoluir sem esforço? Não teria, né? Seria muito simples, muito fácil, né? Então, realmente, a gente só vai evoluir com bastante dedicação, esforço, né? Não vai ser no piloto automático, não vai ser no automático que a gente vai ser, né? Que nós vamos ser pessoas melhores. A gente vai precisar realmente parar, refletir, orar, vigiar os pensamentos, combater más tendências, combater vícios, enfim, vamos ter que fazer o que tiver ao nosso alcance, sempre que possível, para que a gente realmente possa seguir nessa evolução, né? Então essas oportunidades aqui, que são as dificuldades, né, são realmente oportunidades de evolução. E uma das questões que acontece é quando a gente se queixa com Deus, a gente acha que Deus é injusto, a oportunidade que a gente vai ter, né, de realmente evoluir, de ganhar um mérito, né, de ter passado por essa aprovação, a gente acaba perdendo. Então essa questão de realmente suportar as provas com a cabeça erguida, lógico que não vai estar feliz, né, de estar suportando uma dor, mas tentar encarar de outra forma, sabe? Encarar de um jeito que você vê como um desafio e que você vai vencer, que você vai ser muito feliz depois disso. E, né, a felicidade não está na chegada, né? Tá na viagem mesmo, né? Então, ver a felicidade, ver a alegria em cada oportunidade, enfim, em cada pequena conquista, cada pequena vitória, acho que isso é importante. Então, aqui só para a gente frisar e deixar bem na nossa mente, que Deus permite que os espíritos inferiores encarnem, né, nessas famílias. Então, no exemplo prático, né, das famílias homogêneas, né, enfim, pessoas às vezes, né, pessoas do bem, né, que fazem o bem, realmente não desejam mal para ninguém, tendo às vezes pessoas, né, um irmão, um pai, uma mãe, que às vezes é meio avoada, que comete erros, que é egoísta, que não tá nem aí, que só tem valores errados, etc, né? As mais diversas situações. Realmente são oportunidades que esses espíritos têm para evoluir, e as oportunidades para os espíritos que estão no meio de ensinar, de ter paciência, de demonstrar o amor, o afeto, de, enfim, de pegar pela mão, de, como eu vou falar, de aproveitar essas oportunidades e encarar, como eu falei, né? Encarar como realmente um desafio a vencer, de auxiliar e de perdoar mesmo, de perdão. Isso é muito importante, né? Porque às vezes essa pessoa já passou por essa dificuldade.
talvez nessa encarnação, talvez na outra, né? E às vezes acha que é injusto ou coisa do tipo. Mas assim, a gente tem que lembrar que a justiça divina é infalível, né? A pessoa, se está cometendo erros, ela vai pagar de alguma forma, ela vai ter a escolha de pagar com amor ou pela dor, mas né, essa pessoa vai colher. Então a gente tem o nosso papel de realmente tentar orientar, tentar perdoar, tentar ajudar da melhor forma possível, não desejando mal para essa pessoa, desejando bem e tentando da melhor maneira auxiliar ela, né? Às vezes não vai dar de perto, às vezes vai ter que ser de longe, através de oração, através de benfeitorias, de qualquer forma, mas a ideia é que a gente se ajude e que né, deseje o bem a todos. Certo, meus amigos? Aqui a frase, né, que eu achei legal. Acolhei-os, pois, como irmãos, vinde em sua ajuda, e mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se felicitará de haver salvo do naufrágio os que a seu turno poderão salvá-los de outros. Então a gente já passou por outras dificuldades, já cometeu erros que os outros, né, que a gente vê de outros erros, né, de outras pessoas cometendo, e a gente tem que buscar o perdão, buscar a compreensão. Lógico que não é uma aceitação passiva, né? A gente sempre fala no Espiritismo que não é aceitar o erro dos outros e né, lavar as mãos e deu, não. Mas entender que existe a justiça divina, não desejar o mal para a pessoa, né? E, enfim, tentar da melhor forma auxiliar, né? Pegar a partir de algum erro, a partir de alguma dificuldade, ver o que é possível fazer para melhorar, né? E o resto Deus vai se encarregar. Certo, meus amigos? Espero que todos estejam bem aí, que tenham recebido né, todo o tratamento e que, enfim, tenham uma boa semana aí de muita harmonia, muita paz e que fiquem todos bem. Um grande abraço. Só lembrando, né, que, enfim, quem puder compartilhar essa reflexão com os amigos, familiares, a quem acha que pode auxiliar de alguma forma, curtir também se gostou e para quem não é inscrito ainda, ativar o sininho, né? Fazer a inscrição e ativar o sininho para receber os vídeos novos que aparecem aí no canal. Toda terça-feira tem uma reflexão nova e às vezes também em dias diferentes surgem também outros vídeos. Tá certo? Um grande abraço, até a próxima, fiquem com Deus.